Boa noite, pessoal. Tava ali tentando acender a luz, estou acendendo a luz errada. Boa noite, William. Deus abençoe. Lohanda, Deus abençoe. Deixa eu mexer aqui mais um pouquinho, regular mais. Aí, acho que agora tá melhor. Bora, pessoal. Bora, Bill. Vamos entrando aí. 23 horas e 31 minutos. Soninho, graças a Deus. Hoje nós tivemos Leandro, Deus abençoe. Hoje nós tivemos um culto abençoado, graças a Deus. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Esse Leandro brinca demais. Lá ele. Cadê o pessoal, gente? Tá tudo dormindo já, o pessoal? Bom, já 23 horas e 32 minutos. Vamos começar aqui, né? Como eu venho dito, muitas promessas Deus tem liberado sobre a nossa vida. Artuzinho, Manteca, Deus abençoe. E como está escrito na palavra, toda promessa está condicionada à obediência. Cris, Deus abençoe. Toda promessa está condicionada à obediência. E existem muitas pessoas que elas sabem da promessa, sabem da obediência, mas elas não conseguem chegar na promessa. Por quê? Porque é mais fácil desobedecer do que obedecer. É mais fácil você fazer aquilo que mata a sua vontade, seu desejo, do que resistir àquilo ali. E hoje eu quero falar de foco. Quero falar de visão. Aonde está o seu foco? Aonde está a sua visão? A Bíblia diz que existia um homem paralítico que há 38 anos, Vanessa, Deus abençoe, ele era levado à porta do templo na hora da oração. E ali ele pedia todo dia esmolas. Então vamos lá de novo. Um homem paralítico, 38 anos, sendo colocado, segunda quadrangular, que bênção. 38 anos, todo dia alguém colocava ele na porta da igreja, na hora da oração. Sabe o que ele pedia? Esmola. O foco dele não estava em Deus. Bia, Deus abençoe, Bia. O foco dele não era o milagre. Tudo que mudaria a história dele não era o seu foco. Dinheiro ia mudar a história dele? Não. Ele ganhava a esmola ali, comia a esmola, no outro dia tinha que pedir esmola de novo. Agora, o que poderia mudar a história dele? Cura. Mas o problema dele é que passou 38 anos da vida dele sendo colocado na porta da igreja na hora da oração,
e não recebeu a cura. A culpa é dos irmãos que não oram? Não. A culpa é dele, que o foco era errado. Entendeu? Ele estava no lugar certo e na hora certa, pedindo a coisa errada. E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não recebeu o milagre até hoje, não recebeu a bênção até hoje, porque o foco é outro, a visão é outro. Jesus uma vez ele disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então o tesouro da vida dele não era ser curado, para ele. O tesouro da vida dele era pedir esmola todo dia. Talvez já chegou até a viciar em pedir. Tem gente que pede tanto que ele pede até quando ele não está precisando. Porque já viciou pedir, já acostumou pedir. Então, o que pode mudar a nossa história? O nosso foco. Você imagina, se no primeiro ano dele, ele tivesse pedido a cura, ele tinha sido curado. Porque não é o homem quem cura, é Deus. Então, todo foco muda o nosso futuro, muda a nossa história. Só que vai depender de qual é o seu foco. Luciene, Deus abençoe. 599, Dona Onça. Então, irmãos, tem gente na igreja que está desse jeito. E eu só digo em várias áreas. Tem gente que o foco deveria ser a salvação, e o foco dele é alguma coisa que está lá no mundo. Tem gente que está na igreja, já recebeu a salvação, e o foco deveria ser o ministério. João, Deus abençoe lá ele. A pessoa está na igreja, ela já tem certeza da salvação, mas ela está sentada no banco. Ministério atrofiado. O foco dela é só ir na igreja e ver a mensagem. O foco dela é só estar ali, perto dos amigos, porque tem gente que vai na igreja só por causa dos amigos também. Não vai por causa de Deus. Não vai por causa do ministério. Vai porque acha a igreja interessante, porque gosta do ambiente da igreja e acha que a igreja faz bem. Toda pessoa que ela não é salva, ela não participa de cultos, ela fala a mesma coisa. Não, eu vou à igreja porque a igreja me faz bem. Igreja não faz bem para ninguém. O que faz bem é o Espírito Santo, é Deus. Então o seu foco não pode ser na igreja fazer bem, o seu foco tem que ser em Deus. Porque quando você tem Deus, você está bem, não é só na igreja, você está bem no trabalho, você está bem em casa, você está bem para todo lado. Stephanie, Deus abençoe. Então o que você fizer, você vai estar bem. Mas tudo é direcionado pelo seu foco. Agora, será que a gente deve perder esse tempo? Por exemplo, eu estou na igreja há muitos anos. Você já imaginou se o meu foco fosse só ir à igreja? Quantas almas não teriam sido ganhas? Não é verdade? Quantas pessoas não teriam sido transformadas? Quantas pessoas que pregam hoje não estariam com o ministério atrofiado? Porque existem muitas coisas que passam através do pastor. O pastor dá liberdade, o pastor dá chance, o pastor desafia. O pastor ajuda a elevar muitas coisas. Então, nós temos que pensar. Qual é meu foco? Nós estamos fazendo agora a corrente de Deuteronômio 28, mês profético. Estamos profetizando as 13 bênçãos de Deuteronômio 28. Agora, se o seu foco não for as bênçãos, não for as promessas, você está indo porque está sentindo bem e tal, porque gosta da pregação, essas coisas. Mas o foco não é esse. O foco dessa corrente é as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Então, você tem que direcionar a sua visão, direcionar o seu foco para aquilo que o pastor está ministrando. E aí sim, porque o pastor sempre vai ministrar coisas
que vão melhorar seu relacionamento com Deus, que vão melhorar a sua vida, que vão te ensinar a preparar um futuro melhor para você, um futuro melhor para sua família, um futuro de intimidade com Deus, um futuro de salvação, né? E aí você chega. Então, pastor serve para isso? Serve. Quer que eu te prove? A Bíblia diz então que esse homem, 38 anos já, sendo colocado à porta do templo na hora da oração, ele pedia esmola ao invés de pedir oração. Mas a Bíblia diz que chegou 2 homens cheios do Espírito Santo, oh glória, Pedro e João. E a Bíblia diz que ele, assentado ali com a sua panelinha de moeda, ele olha para João, olha para Pedro e diz assim: dê uma esmolinha, por favor. Aí Pedro já começa forte. Ele diz assim: fite seus olhos em nós. Olha para nós. Sabe o que Pedro está querendo dizer? A partir de hoje você vai mudar seu foco. Quando você olha para um profeta, o profeta está dizendo para ele assim: presta atenção. Ou seja, aquele momento ali, Pedro estava falando para ele assim: olha, você tem que aprender a olhar de outro ângulo. Você tem que definir qual é verdadeiramente a sua necessidade. E a sua necessidade não é comida, não é esmola. A sua necessidade é a cura. Porque se você for curado, nunca mais você vai ser colocado aqui. Você vai andar, você vai trabalhar, vai defender seu futuro. Então Pedro está ensinando. Quando ele diz, olha para nós, está dizendo, seu foco tem que mudar. Aí Pedro fala para ele: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Ele não levantou e não andou. Mais uma vez o foco. Tem gente que chama de falta de fé, mas não é falta de fé, é falta de foco. E todas as pessoas que viam Pedro, João, eles sabiam quem eles eram. E eles tinham fé, porque sabiam que até a sombra de Pedro curava. Então, a Bíblia não diz que ele se levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro pega ele pela mão direita e fala com ele de novo: fite seus olhos em nós. E aí dá um puxão nele. E no momento que Pedro dá um puxão nele e levanta ele, a Bíblia diz então que os seus tornozelos começaram a se firmar, os joelhos começaram a firmar. Quando ele entendeu que o foco teria que ser sua cura, ele foi curado, e a Bíblia diz que ele entrou para dentro do templo glorificando e exaltando a Deus. Daquele momento, a partir de diante, ele já entendia que o foco dele estava errado. Então, às vezes é assim. Às vezes chega o homem de Deus para te dar um saculejo, para te puxar pela mão, para mandar você prestar atenção, que o seu foco está errado, que o seu foco não é esse, que esse foco vai te levar para um lugar de sofrimento, vai te levar para um lugar de perda, vai te levar para um lugar de dor e, principalmente, vai te levar para um lugar que existe ausência de milagres. Então, você precisa aproveitar as oportunidades que você tem na vida. Se não fosse Pedro ali para puxar ele do chão, mesmo depois de ter recebido aquela oração, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer ali pedindo esmola. O tempo que ele vivesse, ele ia ficar pedindo esmola. Porque até na oração não aconteceu nada. Só que Pedro, homem de Deus,
Ele não ficou esperando o cara tomar uma atitude. Ele pegou pelo braço e deu um puxão e levantou ele. Aí que ele entendeu que ele tinha que ser puxado mesmo. Porque tem gente que recebe a oração, tem gente que a palavra é liberada, mas ela não se toca. Porque o foco dela está bem longe daquilo que realmente ela necessita. Existem pessoas que confundem as suas necessidades. Tem coisa que você deseja, tem coisa que você quer, tem coisa que você busca, mas tem coisa que é necessária. Aí você tem que definir. Eu lembro de um casal de noivos, estavam perto de casar, e aí a noiva me chamou para conversar. Pastor, a gente está brigando muito. Eu falei, por quê? Porque ele quer pôr vidro na janela e eu quero pôr o sofá. Eu quero pôr uma porta, ele quer outra coisa. E aí chamei os dois. Falei, olha, vou dar uma direção para vocês. Aí pedi para eles escrever tudo que eles queriam fazer na casa. Aí eles foram escrevendo. Aí eu comecei a falar com eles. O que é necessário agora? Pôr um piso ou comprar um sofá? Pôr um piso ou comprar vidro para a janela? O que é necessário? Vai arriscando o que não é necessário e deixa o necessário. Ou seja, o necessário, primeiramente, era pôr o piso. Não tinha que gastar com janela de vidro, não tinha que gastar com geladeira, não tinha que gastar com sofá. Tinha que gastar com o piso da casa, porque quando o piso está lá, você já pode entrar e dali para frente você vai trabalhando, vai continuando a construir, ok? Aí a sua próxima necessidade seria janela, para você fechar seu ambiente, e aí vai indo. Depois que já tivesse tudo pronto, aí o seu foco poderia ser o sofá, não é? Que para mim a última coisa que se compra numa casa é o sofá. Você investe em tudo primeiro. Investe na cama, no colchão, na geladeira, no fogão, naquilo que vai atender a sua necessidade. Você precisa dormir. Você não vai dormir no chão nem no sofá. Então a cama é mais importante. Você precisa se alimentar. Então o sofá não vai trazer alimento para você. Tem que ser o fogão. Você precisa tomar água gelada. O sofá não vai fazer isso por você. Então é a geladeira. Depois que está com tudo, aí você fala assim, agora eu vou sentar. Compra o sofá. O que é isso? Direcionamento na sua necessidade, não no que você quer. Então tem pessoas que estão com o seu foco errado, porque elas estão olhando aquilo que elas querem, olhando aquilo que as satisfaz, não aquilo que verdadeiramente vai suprir uma necessidade. Então, em todas as áreas da sua vida, se lembre disso. Tudo que você for fazer, você vai pensar, será que realmente eu preciso disso? Esses dias eu coloquei uma câmera de ré no carro, nova, que estava meio embaçada, antiga. E aí, quando eu chego no sol, ela dá reflexo lá na tela. Aí fui no rapaz, falei com ele, falei, já não pode fazer nada. Tudo bem. Aí comecei a pesquisar, tinha lá uma multimídia. Aí eu parei e falei assim, isso não é minha necessidade. O carro fica só na garagem, eu uso o carro só quando está chovendo, quando eu tenho que buscar alguma coisa que de moto não dá, quando eu tenho que viajar. Isso não é a necessidade. Então eu vou deixar isso para depois. Primeiro eu vou cuidar da minha necessidade, daquilo que verdadeiramente é necessário, não o que eu quero. Quando você começar a agir assim, você vai sempre ter as coisas e vai com certeza chegar naquilo que você quer, depois que você cumprir a sua necessidade. Tá bom? Vou orar por você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, de uma forma toda especial. Nós estamos aqui todo dia às 23h30 e dia de quarta-feira nós estamos também na igreja, tá bom? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos aqui.
Agradecemos ao Teu Espírito Santo por ter nos usado para liberar essa palavra para cada pessoa. Que todos agora, a partir de hoje, elas tenham um direcionamento em suas vidas. Que o foco delas, ó Pai, seja na necessidade, na prioridade, não naquilo que elas querem. E que o mais importante, Senhor, elas entendam que a maior necessidade é o Senhor. É estar em comunhão com o Senhor. E o resto o Senhor vai fazer. Eu declaro abençoar todas as pessoas no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã às 23h30.